bruxaria. Existe a ideia errada que a bruxaria é uma religião. Isto porque as pessoas confundem bruxaria com Wicca ou paganismo. Não é a mesma coisa. Bruxaria é uma prática espiritual. Uma perspectiva espiritual sobre a vida. Esta perspectiva e prática foca-se na adoração e apreciação da natureza e na evolução do eu. Por ser uma prática, qualquer pessoa de qualquer religião pode fazê-la. Claro, não podemos negar a conotação negativa da palavra bruxaria e bruxa. Mas esta conotação negativa vem de um passado de discriminação contra as mulheres que queriam poder e conhecimento. Esta conotação negativa continua a ser alimentada através de histórias mal contadas acerca de pessoas que fazem coisas más. Mas pessoas más existem em todo o lado e todas as comunidades. Por isso utilizamos a palavra bruxaria orgulhosamente. Nunca tenhas vergonha de ser bruxa. Primeiro, bem-vindo ao mundo da bruxaria e espiritualidade. Segundo, pesquisa e estudo. Não comeces a tentar praticar, não comeces a tentar fazer feitiços, a tentar fazer tudo e mais alguma coisa. Tem calma. Compreende bem, primeiro, as bases. Pesquisa sobre a história da bruxaria, sobre astrologia, sobre tarô, sobre as fases da lua, sobre tipos de água, sobre os elementos, espiritismo, ervas, sal, instrumentos para bruxaria, proteção. Quando tiveres a certeza que sabes mais ou menos isso tudo, aí podes passar para a prática. E quando passares para a prática, lê muitos feitiços já pré-feitos e faz muitos feitiços já pré-feitos antes de inventares os teus. Não há pressa e espiritualidade e bruxaria não é algo com que se... Já respondi em inglês, mas esta é a versão portuguesa. Eu pessoalmente não conheço nenhumas lojas grandes que vendam coisas espirituais, mas lojas esotéricas em Portugal são super fáceis de encontrar. Pesquisa no Google loja esotérica perto de mim, há de aparecer uma. Mas se queres comprar mais barato e mais rápido, tenho outras recomendações. Para velas, lojas dos 300, lojas do chinês. Estão em todo lado, têm todos uma secção de velas. Alguns até têm velas espirituais. Para cristais, feiras. Há sempre uma feira a acontecer em Portugal e em todas as feiras há alguém a vender cristais. Para outros instrumentos, lojas de antiguidades. Podes lá encontrar átomos, caixas, colheres e, com sorte, uma varinha. Lembra-te que não precisas comprar as coisas numa loja espiritual para elas serem utilizadas espiritualmente. Tu é que dás significado aos teus instrumentos. Uma ótima pergunta! Façam como o Afonso. Leiam livros, não tirem as vossas pesquisas de bruxaria do Tumblr e do Pinterest. Agora, vamos às recomendações. O Guia Moderno da Magia, da Sky Alexander. Este é o livro que eu recomendo a todos os iniciantes, tem tudo o que precisas de saber. Wicca, da Harmony Nice. Apesar de se focar na religião Wicca, tem muitas das bases da bruxaria, portanto também recomendo. O Grimório para o Aprendiz de Feiticeiro. Explica tudo tão detalhadamente, é ótimo. E também é super caro, mas a palavra PDF também é ótima de se pesquisar no Google. Magia, da Sarah Bartlett. Este é um ótimo primeiro spellbook e é super positivo. Recomendo a todos os que forem iniciantes de feitiços. Também recomendo procurarem lojas de livros antigos. Boas leituras! That's just a stupid boulder! It's not just a boulder! It's a rock! Focus on real human progress. Progress pleases the duck. Yes. Thank you, Ducker. I'm glad you brought up the duck. Este é um problema muito comum. As pessoas normalmente falam de meditação como se fosse algo fácil. Mas é algo que requer extrema concentração. Se tu não estiveres num espaço ideal, se tiveres outras preocupações em mente, nunca vais conseguir meditar bem. É para isto que existe a meditação guiada. Podes ser guiado por outra pessoa ao pé de ti a ajudar-te a meditar, ou podes até utilizar aplicações como o Headspace e o Self-Care. Podes ouvir música ou podcasts enquanto meditas. Podes tomar um banho relaxante e meditar na banheira. Ou procurar um sítio que ninguém conheça. Um sítio que seja só teu e que possas estar parado, a pensar e a respirar, como se não existisses. Não te stresses se não conseguires meditar. Tu não tens de meditar sozinho. Se tu te sentes certa que estás pronta para avançar para a prática, avança. Se tu estás certa no que fazes e tens a certeza que sabes o que estás a fazer, ninguém te vai parar. Agora, se sentes que não estás pronta para a prática, mas sentes que já estudaste tudo o que havia para estudar, faz uma pausa. Não faz mal parar para pensar. Faz uma pausa para refletir sobre ti mesma, para meditar, para teres um momento de introspecção. Parar, respirar e pensar. Não precisas de estar sempre a fazer alguma coisa. Às vezes a melhor ação é não fazer nada. Eu tenho de fazer um vídeo sobre isto porque será que o meu feitiço resultou? É literalmente a pergunta que eu mais recebo. Primeiro, se tu tens de perguntar se o teu feitiço resultou,
ele não resultou. Tu tens tão pouca confiança na tua prática que tens de perguntar a uma bruxa na internet se o teu feitiço resultou. Tu nem devias estar a fazer feitiços. Segundo, tem paciência. As coisas não acontecem de um dia para o outro. Se o feitiço resultou e tu tiveres paciência, eventualmente vais ver os resultados. Lembra-te, o mais importante é ser confiante na tua prática. Só tu sabes se resultou ou não. Como manifestar os teus objetivos? Para quem não sabe, manifestação é trazer algo à realidade através de pensamento. É muito utilizado para atingir objetivos de vida ou evolução pessoal. Existem diferentes formas de manifestar. A primeira é visualizar aquilo que tu queres. Quando estás a sonhar acordado, imagina a situação que queres trazer à vida. Segunda maneira, escrever. Arranja um bloquinho e escreve muitas vezes aquilo que queres manifestar, quantas vezes forem precisas. Terceira maneira, cantar. Podes inventar tu uma música ou cantar uma música que associes ao que desejas. Também podes simplesmente repetir o que desejas muitas vezes em voz alta. É importante relembrar que para resultar não precisas de estar a manifestar 24 horas por dia. Até porque isso vai acabar por te dar ansiedade e vai acabar por fazer com que não resulte. Só precisas de ter a certeza que das primeiras vezes estás seguro do que manifestas e acreditas no que estás a dizer. Nobody needs to know. Fun fact, tarot foi o que me inseriu no mundo da bruxaria. Primeiro, compra um baralho. Recomendo comprar um só com os arcanos maiores. E tenta comprar o original, o tarot de Marselha. Deixa o teu novo baralho à luz da lua para purificá-lo. E anda todos os dias com ele. Isto é para o baralho se habituar à tua energia. Agora, saber o significado das cartas. Pesquisa, leitura e prática. Não te atrevas a amarrar para decorar os significados. O tarot é acerca de interpretação. Olha para as imagens de cada arcano e interpreta o que podem significar. Existem 1000 significados para cada carta, mas aquele significado que tu vês no momento é o significado que é importante. Vai anotando os significados que descobres num caderno. Tarot é acerca de sentimento e intuição, não é decorar. Dicas de tarot com a Rosa. Os arcanos maiores. Os arcanos maiores são 22 cartas. Vão do tolo até ao mundo. São as cartas de tarot mais fáceis de se ler. Isto porque têm todos desenhos muito diferentes e vários elementos que tu podes interpretar. Uma forma fácil de interpretar os arcanos maiores é pensar neles como uma história. Os arcanos maiores contam a história do tolo à medida que vai fazendo a sua jornada espiritual, até chegar à vitória, o mundo. Um bom exercício de interpretação é ter as cartas todas à tua frente e tentar escrever essa história. Por isto, os arcanos maiores normalmente representam fases da tua vida. É bom relembrar que nenhuma carta é má. Todas elas têm várias interpretações e diferentes perspectivas por onde podes agarrar. Boas leituras! Dicas de tarot com a Rosa. Os arcanos menores. Os arcanos menores são os 4 naipes das cartas de jogar. Copas, espadas, paus e ouros. Vão de 1 ao 10 e depois têm as figuras. Pajem, cavaleiro, rainha e rei. São intimidantes de se ler porque são muitas cartas. Por isso, temos de interpretar os vários elementos que compõem um arcano menor. Os naipes representam cada um deles um elemento e têm as correspondências desse elemento. Os números têm a correspondência da numerologia e as figuras têm correspondência hierarcal, de género e idade. Ou seja, sabendo todas estas correspondências, elementos, numerologia e hierarquias, consegues interpretar uma carta na sua totalidade. Boas leituras! 5, 6, 7, 8. Dance with me in my backyard, boy. Looking super fine in your corduroy. Drive me round the block, we can go in a loop and we'll turn the vibe. Quero uma leitura de tarot, se faz favor. Ok, já sabes a pergunta que vais fazer? Eu quero saber se José gosta de mim. Certo. Tu sabes que a principal função do tarot é aconselhar. Ok? E leituras que perguntam acerca dos sentimentos das pessoas sem o seu consentimento não só são moralmente erradas, como acabam por dar respostas confusas. Ok? Diz-me só se o José gosta de mim. Ok. Então, o tarot diz que tu és insegura e não estás pronta para uma relação. Existe uma coisa que precisa de ser dita na comunidade de bruxaria. Ser bruxa não é um superpoder. Tu não fazes parte de um grupo de pessoas que foi escolhido para ter magia e poderes especiais. Bruxaria não é Sabrina, não é o Harry Potter, não é nada disso.
Tu não és especial. E não digo isto para rebaixar ninguém. Todos nós queremos individualismo, todos nós queremos sentir-nos diferentes, todos nós queremos sentir-nos bem. E a bruxaria existe para nos fazer sentir bem, mas não existe para nos fazer sentir melhor que os outros. Ninguém é melhor que ninguém por praticar bruxaria. Bruxaria não é uma habilidade, é uma prática espiritual. E isto aplica-se à bruxaria e a qualquer outra prática espiritual. A espiritualidade é uma escolha e aprende-se. Tu não és especial por seres bruxo. É especial por seres tu. Por isto, as minhas leituras de tarot vão estar fechadas durante um tempo. Eu espero que compreendam. Vou fazer o meu melhor para voltar o mais cedo possível. Olá? Eu quero uma leitura de tarot, se faz favor. Eu estava mesmo agora a explicar que neste momento não tenho energia para fazer leituras de tarot. Mas, se quiseres à mesma no futuro, tens aqui os meus preços. Quero uma leitura de tarot grátis. Se eu não tenho energia para fazer as pagas, muito menos tenho para fazer gratuitas. É só baralhar as cartas, tipo, faz só. Certo. Então, se é só baralhar cartas, vai comprar um baralho e baralha tu. Muito obrigada pelo comentário, Pussy Slayer 69 Blazed 420. A sério, Pussy Slayer, eu agradeço-te por ter mais um estúpido no meu vídeo, porque esse comentário leva-me a outro ponto muito importante de se fazer. E não é o da ignorância portuguesa acerca da bruxaria. Isso é um vídeo para outra altura. Meus caros bruxos, se vocês alguma vez respondem a um comentário destes a fazer um feitiço, vocês são estúpidos. O ponto da bruxaria não é demonstrares que és poderoso ou a obtenção de poder. O objetivo da bruxaria é cura e evolução espiritual. A tua prática não é para mais ninguém a não ser tu. Se tu utilizas a bruxaria para provar o quão poderoso és, não estás a praticar bruxaria. Bruxaria não é acerca de poder, é acerca de ti. O verdadeiro poder é focar-te em ti e ignorar todos os Pussy Slayers do mundo. Será verdade que todos os feitiços que fazes são retornados 3 vezes? Não exatamente. A crença dos feitiços serem retornados 3 vezes não vem das bases da bruxaria, mas sim da Wicca. No entanto, a Wicca é uma religião que utiliza muito bruxaria na sua prática. Por isso acaba por se confundir o que faz parte da Wicca e o que faz parte da bruxaria. Aquilo que tu estás a falar é a regra dos 3, ou Rule of Third. Esta é uma das regras principais da Wicca, mas não necessariamente da bruxaria. Esta regra baseia-se na ideia que a energia volta sempre para ti, seja boa ou seja má. Muitas das práticas da bruxaria são apropriadas da Wicca e vice-versa. Portanto, acaba por ser mesmo a tua escolha. Ou seja, se tu utilizas a regra ou não, depende da tua crença. Se achas que esta ideia se aplica à tua prática, então utiliza. A pergunta que mais recebo é: o que é bruxaria? Já respondi imensas vezes, inclusivamente fiz um pequeno TikTok. Mas num minuto não dá para encapsular tudo o que a bruxaria é. Por isso, fiz um artigo acerca do tema. O artigo está no meu blog Fora deste Mundo. O link está na bio. Neste artigo aborda-se o que é realmente a bruxaria, o que é, como apareceu, os preconceitos e como se tornou aquilo que é hoje. Para este artigo, inclusivamente, entrevistei uma bruxa muito mais experiente que eu. Alexia Moon, dona do blog Sob o Luar. Se não compreendem o que é a bruxaria na atualidade e querem compreender, vão ler este artigo. Também recomendo a leitura às pessoas que comentaram com preconceitos acerca da bruxaria. Anyways, como já disse, está no meu blog, link na bio. I never responded to all those texts. It'll be better if we had just never met. I wish we never met. We broke up on pickup chat, crying on my DS. I went to a birthday party for one of your friends. Did you just what? Is what you yes? Did you whatever you I guess? The stalking horse was hides the guy, and which the Encontraste um círculo de cogumelos. E agora? Para quem não sabe, no folclore, círculos de cogumelos são sinais que tens fadas perto de ti. No entanto, nem sempre. Primeiro, tens de eliminar todas as razões lógicas pela qual o círculo pode lá estar. Pesquisa que tipo de cogumelo é e se faz sentido estar a nascer ali. Os cogumelos naturalmente crescem em círculo, portanto, o facto de estarem em círculo não quer dizer nada. Se forem cogumelos aparecidos do nada, é que é possível sinal de fadas. E aqui vou levar este tempo só para relembrar que fadas não fazem parte da bruxaria, mas sim de paganismo. Deves-te preocupar?
Não, desde que tu não as desrespeites, não se devem meter contigo. Se quiseres proteger-te de qualquer maneira, coloca algo de ferro à porta, bem como um saquinho de erva doce e sal. De resto, vai à tua vidinha que elas vão tirar delas. O que é a crença férica? A crença férica, ou Fairy Fate, é uma crença religiosa neopagã, mais especificamente neopagã celta. Para não haver confusão, não tem nada a ver com a bruxaria, apesar das duas crenças poderem coexistir. Os crentes da Fairy Fate acreditam em fadas. Não, não são estas. É uma crença baseada nos mitos e histórias celtas. Fadas era o nome que os celtas davam a qualquer criatura ou espírito mítico. Eram vistas como entidades liminais, ou seja, nem humanas nem deuses. São adoradas pelos seguidores da Fairy Fate porque são puras representações da natureza, sejam elas más ou boas. Esta crença é uma das únicas cujo objeto de adoração não existe para ajudar a humanidade, mas sim apenas em coexistência com ela. Esta crença hoje é mais prevalente na Irlanda, País de Gales e na Península Ibérica. O que são fadas silly e unsilly? Silly é um termo escocês, logo esta divisão é originada na Escócia. Significa feliz e infeliz. Isto não quer dizer que as fadas silly são fadas boas e que as unsilly são fadas más. Simplesmente quer dizer que as fadas silly são muito mais prováveis de trazer-te benefícios do que as fadas unsilly, que são ativamente perigosas para a humanidade. Mas uma fada silly pode fazer-te mal, tal como uma fada unsilly pode fazer-te bem. Dificilmente, mas pode. Esta divisão é muitas vezes simplificada como fadas más ou fadas boas, mas é muito mais complexo do que isso. As fadas unsilly eram simplesmente uma representação de todos os medos da humanidade na altura. E muitas delas continuam a sê-lo. Enquanto que fadas silly eram muito mais da natureza. Digam nos comentários se quiserem parte 2 sobre fadas silly e unsilly. Fadas silly e unsilly, parte 2. Só porque uma fada é silly não quer dizer que vai ser bonitinha e fofinha como esta. Só porque uma fada é unsilly não quer dizer que vai ser assustadora e toda na escuridão como esta. Apesar disso ser verdade maior parte das vezes, não é verdade sempre. Primeiro vamos mandar o facto de que fadas são sempre criaturas semi-humanas para o lixo, ok? Não, não são. Segundo, uma habilidade muito interessante de fadas unsilly é o facto de conseguirem mudar de forma constantemente. Normalmente utilizam esta habilidade para se disfarçar de fadas silly ou de coisas que as pessoas conhecem. As formas mais comuns são cães ou cavalos. E por isso é que é importante saber distinguir energia silly de energia unsilly. Porque tal como com as pessoas, não podes julgar um livro pela capa. A divisão é literalmente só para saber se a fada tem habilidades más ou habilidades boas. Deixem nos comentários as vossas dúvidas sobre fadas e o que querem que explique a seguir. Pode ser o último dia de novembro, mas eu ainda vou fazer no NOS November. Pessoas portuguesas que não gostam de ver TikToks em português ainda romantizam a América, mesmo subconscientemente. E isso é um problema. Falando em romantizar, vamos parar de romantizar doenças mentais nos média? Principalmente psicopatas? E... a maior parte das pessoas que gostam de ler horóscopos, e eu digo isto como uma pessoa espiritual, simplesmente não sabem quem são e estão a agarrar-se a qualquer pontinha de identidade que conseguem. E já agora, pessoas que escrevem horóscopos em jornais e revistas são mais pessoas e estão-se a aproveitar dos outros. Este é para os meus bruxinhos em específico. Se tu fazes amarrações amorosas, precisas de ir ao psicólogo. Sorry babe, you're the toxic one in the relationship. E este é para os meus alternativos. Ser alternativo é uma subcultura. Não tem só a ver com roupa e estética. Portugal ainda é racista e homofóbico. Bye! Tiger Witchy Hall. Primeiro temos aqui o Corriço de Ron. É ideal se quiserem fazer a decoração do vosso altar ou da vossa árvore com azevinho, mas não encontrarem azevinho real. Também é feito de arame, portanto provavelmente conseguias fazer brincos com isto. Depois temos aqui o Liscrons. Tem cogumelozinhos. É suposto colocar à volta de velas, mas eu acho que vou buscar uns pauzinhos lá fora e fazer um pentáculo para pôr à porta. Again, cogumelzinhos. Depois temos aqui uma vela em forma de coração. É uma vela em forma de coração. Depois temos aqui Glamour. Uns fresquinhos com glitter. Provavelmente vou utilizar o glitter em pinturas e depois vou reutilizar os fresquinhos para meter ervinhas. Este é o meu favorito, é o Lizantog. É uma taça em que podes pôr uma vela no meio. Very good for wax reading. Finalmente temos o té, que supostamente é para fazer chá de ervas, portanto vamos tentar. Chá. Sabias que o Natal não tem por base o cristianismo?
Na verdade, o Natal é baseado num feriado pagão chamado Yule. O Yule era um feriado da cultura germânica no qual se celebrava o retorno da luz. Pessoas decoravam a sua casa com galhos de pinheiro e azevinho, faziam banquetes, acendiam velas e passavam tempo com os seus familiares. Isto para agradecer a natureza estar a voltar à vida. Na verdade, o Natal só passou a existir na passagem do paganismo para cristianismo. Para haver mais aderência de pagãos ao cristianismo, reinventaram o feriado do Yule para se tornar no Natal. Yule ainda é celebrado hoje, principalmente por pagãos e bruxos. Podem ler mais acerca disso no meu blog. Fiz um artigo recentemente acerca do que é o Yule, mitos associados ao Yule e formas de celebrar. Feliz Yule e bom Natal!